Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, não sei quantos alunos são, infelizmente uma aula que não é presencial, a gente não consegue ter contato, nós professores, nós não temos contato com vocês. A gente não estava, eu não, inclusive eu nem gosto de dar aula assim, porque eu gosto de estar olhando para as pessoas, mas hoje até que Deus está me dando a graça de poder me expressar melhor, né? Então vamos hoje estudar agora o capítulo 21. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, ela que é Rainha do Céu, ela que está já no céu junto do seu Filho, e lá um dia nós iremos comparecer diante dela, se assim mantivermos nossa fidelidade ao seu Filho. Vamos pedir a ela que nos ajude. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pois bem, vamos agora prosseguir. Graças a Deus estamos terminando nosso curso. Temos apenas esse capítulo e o próximo. E agora esse texto de hoje, ele tem uma beleza muito grande, é uma das passagens mais bonitas do Apocalipse e por sinal também de toda a Bíblia, é uma das passagens mais belas e mais encantadoras de toda a Bíblia. Então vamos ver o que é que o texto nos traz de agradável e de beleza. Capítulo 21, versículo 1. Vi então um céu novo e uma nova terra. Então, aqui, esse céu novo e uma nova terra, o Apocalipse não é o único livro que fala sobre isso. A carta de Pedro também diz: haverá um novo céu e uma nova terra. Depois, Paulo também diz: a criação geme como que em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque para Paulo, a criação aguarda a conversão dos filhos de Deus, porque a conversão dos filhos de Deus resultaria no apressar da vinda de Cristo, e assim o mundo também seria transformado. Existe uma grande questão. No final dos tempos, Deus destruirá o mundo? Afinal de contas, o mundo será destruído? Provavelmente não. Pelo contrário, o mundo será restaurado. O mundo será revigorado, o mundo também ele será totalmente restabelecido em toda a sua beleza original, porque no livro do Gênesis diz que Deus criava todas as coisas e Deus via que tudo era bom. O mundo em si não é mau. O mundo em si não deve ser visto por nós cristãos como coisa ruim. Deus mesmo definiu o mundo como coisa boa. Tudo o que Deus fez, Deus ia, do texto de Gênesis, e Deus viu que tudo era bom. O que existe de mal, o que existe de ruim no mundo é provocado por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa revolta. Então, uma vez que nós formos libertos dos nossos pecados, nós que depois de ressuscitarmos na nossa carne, não havendo mais o dragão, não havendo mais a antiga serpente para trazer danos para o mundo, para macular a criação divina, agora não teria motivo para o mundo permanecer escravo. Se tudo Deus libertou todas as coisas, Deus fez novas todas as coisas. Então, vi um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e uma nova terra não é um novo no sentido de novidade, de substituição, mas um novo no sentido de renovação. Uma terra, poderíamos traduzir ou definir como uma terra renovada ou um céu renovado. Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não existe. Vi também descer do céu, olha, veja que vem a expressão descer do céu. Vem no sentido da terra, descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, ou seja, a cidade santa descerá para cá, para o novo mundo, né? Para a nova terra. Uma Jerusalém nova,
pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido, porque nós vimos a esposa do Cordeiro, essa nova Jerusalém é a igreja. Então a igreja descerá como a nova Jerusalém, a esposa de Deus, a esposa do Cordeiro, que se enfeitou para o casamento. Assim como uma noiva que passa horas, quase um dia todo, no salão se preparando para o momento do casamento, a igreja desce do céu revestida de suas joias, dos seus adornos, para o casamento. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, ou seja, Deus também descerá para a terra, assim como acontecia no paraíso, Deus descia e Adão ouvia os passos de Deus na terra, no jardim. Deus vai armar sua tenda na terra. A tenda que faz alusão do tabernáculo que Moisés, sob a ordem de Deus, fez para colocar a Arca da Aliança. Deus habitará numa tenda na terra. Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão seu povo e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Então, como não? Nós viveremos a mesma amizade, aquela mesma proximidade que Adão e Eva viviam antes do pecado, né? Voltaremos à comunhão, à plena comunhão com ele. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Então, esses corpos, por que não haverá mais morte? Porque os corpos glorificados, esses corpos glorificados, não mais se deteriorarão. Eles não entrarão em processo, digamos, de envelhecimento. Então não haverá mais a morte, não haverá mais motivo para o sofrimento, porque Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que são as coisas antigas? O pecado, não haverá mais transgressão, não haverá mais necessidade de pedir perdão a Deus, porque não havendo mais transgressão, não há mais motivo para pedir perdão a Deus. Não haverá mais amargura interior provocado pela frieza do pecado. Não haverá mais conflito entre os homens. Não haverá mais guerra. Não haverá mais digamos, disputas, porque todos estarão gozando da restauração advinda do sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. O que está sentado no trono declarou então: Eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, porém, eu e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, que são os impuros, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, aqui nós temos algumas coisas interessantes para a gente analisar. Então, ele diz: Eis que faço novas todas as coisas, porque a nova coisa que ele está mencionando aqui é o mundo restaurado, é a nova ordem, novo sistema do reino de Deus, desse reino de Deus, o legítimo, verdadeiro reino de Deus, grande reino de Deus, que de fato não haverá mais oposição a ele aqui na terra. E não haverá mais lugar aqui, neste reino, não haverá mais lugar para aqueles que foram apartados, porque naquele julgamento, no capítulo anterior, eles foram lançados no mar de fogo, que é o inferno. Então, do mundo
de toda a humanidade serão tiradas apenas os eleitos, aqueles que foram fiéis ao Cordeiro, serão aqueles que foram separados, como Jesus dizia, no final ele separará as ovelhas dos cabritos, colocará os cordeiros do lado direito, depois os cabritos do lado esquerdo, e aos cordeiros carregará e apacentará. Então Deus separa, então Deus de fato separa, no capítulo 20 ele fez essa separação. E depois de separar, Deus, enfim, pôde criar o novo céu e a nova terra para poder acolher aqueles que ressuscitaram na carne, ressuscitaram no corpo glorificado. Então, nós podemos compreender também que a palavra separar em hebraico, kadosh, significa kadosh em hebraico, que é a mesma coisa, separar na Bíblia, separar a mesma coisa que santificar. Por exemplo, o povo de Israel é o povo santo, porque é o povo separado das outras nações. A mesa do altar é santa, porque ela foi separada para aquela finalidade. Não pode servir uma janta naquela mesa, porque ela foi separada das várias funções que nós podemos atribuir a uma mesa. Mas a mesa do altar ela foi separada, foi distinta, para poder servir a mesa do banquete eucarístico. Então, separar significa santificar. Então, estes que foram separados para viver no novo céu e na nova terra, eles foram separados porque significa dizer que eles foram santificados. Portanto, eles não são mais escravos do pecado e eles não convivem mais com pessoas pecadoras. Essas pessoas não terão mais que suportar infiéis. Eles não conviverão mais com pessoas que ofenderão a Deus. Eles não os seus vizinhos, os seus convidados, as pessoas com quem conviverão são também pessoas que amam a Deus de todo o coração e que, amando a Deus de todo o coração aqui na terra, foram também dignas de serem ressuscitadas. Então, por isso que não haverá mais motivo para conflitos e para controvérsias, para ofensas e coisa e tal. Aí depois ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Alfa e o ômega são as duas... o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Jesus está dizendo aqui, eu sou o princípio e o fim. Ou seja, tudo começou comigo e tudo terminará em mim. Tudo começou por meio de mim, mas tudo terminará em mim. O princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. Ou seja, não a água lodosa, mas essa água viva, que Jesus, inclusive, no discurso com Nicodemos, ele mencionava essa água viva. Aliás, com a samaritana, né? Se crês em mim, eu daria uma água viva. Se tu soubesse com quem está falando contigo, tu quem lhe pedirias e ele lhe daria uma água viva. Essa água viva é digamos, a fonte de toda a felicidade, toda a realização. É viva porque vivifica, porque ela é saudável, diferentemente de uma água parada, uma água lodosa. É uma água, digamos, é metáfora, na verdade, isso aqui não é uma água como natureza, mas aqui se trata de uma água no sentido de pureza, até porque fisicamente nós não teremos necessidades físicas também. Não haverá mais necessidades físicas de comer, de beber e coisa e tal. Quanto ao o vencedor receberá esta herança. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Ou seja, qual é a herança no final? Depois que você já tem tudo. Não tem nada para você, a não ser o fato de você se sentir, você saber que é filho de Deus. Filho adotivo de Deus e viver com ele para sempre. Essa é a grande herança. Porque ali não há mais nada que se esperar. Porque você já está vivendo aquilo que você estará vivendo aquilo que o seu coração tanto aspirou, anseiou, né? Teve ânsia de encontrar. Vamos agora para o versículo 9. Depois, um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas veio até mim e disse, vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Agora vai acontecer, nós vamos assistir
o casamento, é belíssimo essa passagem do casamento entre o Cordeiro, que é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, com a sua esposa. Eu comentei para vocês que João, relatando a paixão, descreve o fato do centurião que perfura o lado de Cristo, ali nasceu a esposa de Cristo, que é a igreja. Ele então me arrebatou em espírito, em êxtase, sobre um grande e alto monte, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu. João, na verdade, ele viu o futuro, porque naquele momento, não é que ele estava vendo a cidade que um dia descerá do céu. Ele teve a capacidade, Deus deu a ele a capacidade de ver o futuro. Como profeta, ele viu o futuro, como se daria esse encontro. Então, a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Então, a igreja que desce do céu, ou seja, aqueles que no final descerão ressuscitados, ela desce agora toda pura, imaculada, porque agora a igreja não tem mais pecado, porque os pecados foram vencidos no capítulo 20. Os pecadores foram liquidados ali no capítulo 20. Porque nesse momento aqui, a esposa, que é a Nova Jerusalém, a nova Sião, que aqui é a metáfora da igreja, ela desce toda gloriosa, porque dentro dela estarão todos os santos, todos os mártires, todos os que amaram a Deus de todo o coração, todos aqueles que sofreram pacientemente as suas tribulações, todos aqueles que amaram a Cristo de toda a sua alma durante a sua vida, descerão do céu para as núpcias, para as suas núpcias. A Jerusalém que descia do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino, que é uma pedra azulada. A pedra de jaspe é uma pedra de um azul turquesa, belíssima, muito rara, por sinal, para mostrar que o encantamento, a beleza e o esplendor dessa descida é similar a que se sente quando se contempla uma pedra preciosíssima de um azul turquesa cristalino que reflete a luz do sol. Ela está cercada por uma muralha grossa, ou seja, que é uma metáfora, grossa porque significa dizer que nenhum mal a atinge mais. Na Jerusalém de antigamente, lá em Israel, a cidade era de fato cercada por uma muralha, mas ela caiu. Essa muralha caiu e ela foi derrotada. Mas essa muralha aqui, ela é grossa e alta, com 12 portas, ou seja, aludindo aos 12 apóstolos, a igreja em si. Sobre as portas há 12 anjos e nomes inscritos, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do oriente, 3 portas para o lado norte, 3 portas para o sul e 3 portas para o ocidente, indicando a universalidade, ou seja, de todos os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, dando uma conotação da universalidade da igreja, a igreja universal. E aqui, a palavra universal em grego é católicos. Então, nós podemos ver aqui, metaforicamente falando, que essas 3 portas de cada dos 4 lados da Nova Jerusalém retrata diretamente o nome da igreja, Igreja Católica, a universalidade, a Igreja Universal. A Igreja Universal não é aquela que foi inventada aqui no Brasil, né, que se chama universal, porque ali é um plágio. A verdadeira Igreja Universal é a Igreja Católica, porque católico significa universal. O que Edir Macedo fez foi nada mais, nada menos do que traduzir do grego para o português. Ele traduziu a palavra, o nome da nossa igreja, a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Universal, e aí ele pegou, em vez de usar o nome católicos, ele usou a sua tradução em português. Mas a verdadeira Igreja Universal é a nossa, né? Está aqui, inclusive, aqui presente no Apocalipse.
aqui sinalizada nessas 12 portas, 3 de cada lado, dando dimensão da universalidade, ou seja, da catolicidade dessa igreja. A muralha da cidade tem 12 alicerces, mais uma vez os 12 apóstolos, né? Ela foi construída sobre os 12 apóstolos. As outras igrejas não foram construídas sobre os 12 apóstolos, sobre as quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 15. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro. A cana era o instrumento que era usado para medir terreno. Daí surgiu a palavra cânone, ou canonizar. Quando a gente vai falar de um cristão que morreu com fama de santidade, a igreja abre o processo de canonização. Vem de cana. E a cana era uma vara de bambu reta que as pessoas usavam como unidade de medida. Naquele tempo não tinha aquela fita métrica que nós usamos aqui. Então, para que eles pudessem construir uma casa num terreno, para que os cômodos não ficassem alinhavados, perdesse a noção de dimensão, eles pegavam uma cana e essa cana era a unidade de medida. Então, eles, supondo, dependendo do tamanho que se queria construir, aí usava aquela cana e ele ia demarcando no chão para cavar o alicerce e depois construir o alicerce, né, os fundamentos. Então, quando ele diz assim, pegou uma cana para poder medir as dimensões da cidade. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro. De ouro porque tudo é nobre aqui. Tudo é nobre. E claro que aqui é uma metáfora, não está falando do ouro enquanto metal nobre. Aqui está falando de ouro porque tudo aqui é esplendoroso. Até mesmo o instrumento de trabalho, ele é retratado com até uma coisa, digamos, que na antiguidade, quando alguém usava uma cana como unidade de medida, depois jogava fora, depois que não usava mais. Mas aqui é tão nobre que até mesmo um instrumento normal, banal, é retratado com características com ouro. Para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrada, por isso que ela tem os 4 lados, 3 portas de cada lado, mostrando a catolicidade desta cidade. A cidade é quadrada, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana 12.000 estádios. Claro que isso aqui é uma metáfora. Aparece o numeral 12, que ainda ligado, associada ao fato de que sempre 12 ficou ligado à questão da eleição divina, tanto os 12 patriarcas quanto os 12 apóstolos, né? Então, 12 é a totalidade da igreja, 12 estádios. Estádios não é estádio de futebol, naturalmente, né? Era um nome que era dado digamos, eu não me lembro agora, infelizmente não vou poder dar a vocês essa informação, mas estádio daria mais ou menos 2 metros e alguma coisa. Era uma unidade de medida em que você poderia ter uma noção ali, corresponderia a 2 metros e um quebrado aqui nas nossas dimensões, cada estádio, né? Então aqui são 12.000 estádios, ou seja, ela é gigantesca. O comprimento e a largura e a altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados. Não sei se vocês vão se lembrar, mas ele está retomando os mesmos números que usou anteriormente. 144.000 é o equivalente a 12 vezes 12 vezes 1.000, dá 144.000. Mais uma vez, retrata a totalidade. O anjo media como medida humana. O material de sua muralha é jaspe, que é uma pedra preciosa. Você imagine uma muralha, toda ela com pedras gigantescas de jaspe, que isso é surreal. O mundo não tem essa quantidade de jaspes com essas dimensões. Claro que nós vamos ver aqui, metaforicamente falando. Aqui o Apocalipse está idealizando a cidade santa. Está idealizando. Imagine uma cidade toda fortificada, com dimensões gigantescas, e que a muralha que cerca a cidade é construída com pedras de jaspes, que eram pedras pequenininhas,
As poucas que existem no mundo são todas muito pequenas, mas elas são tão preciosas, tão caras, mas tão belas que o Apocalipse as usa como símbolo de ostentação, para mostrar a grandeza, o esplendor dessa cidade. Já que nós não conseguimos retratar de maneira, digamos, como João não consegue retratar a cidade que ele viu com linguagens humanas, a não ser de forma comparativa, né? Como comparação. A cidade é de ouro puro, camados com todo tipo de pedra preciosa. A cidade toda feita de ouro. Mais uma vez eu volto a insistir, metáfora, para mostrar o esplendor. O primeiro alicerce é de jaspe. Já falei sobre isso. O segundo é de safira, uma pedra esverdeada, né? O jaspe é azulado. O jaspe a safira é esverdeada. O terceiro, calcedônia, não me lembro que cor é. O quarto é de esmeralda, acho que é avermelhada. O quinto é de sardônia, também não me lembro a cor. O sexto de cornalina. O sétimo de crisólito. O oitavo de berilo. O nono de topázio. O décimo de crisópraso. O 11º de jacinto. O 12º de ametista. São 10 camadas o alicerce, todas, cada uma com pedras ainda mais preciosas. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como cristal transparente. Não vi nenhum templo nela. Não havia templo, não havia igreja, não havia basílica, porque agora não precisa, porque toda a cidade já é um templo. Toda a cidade é morada de Deus. Não vi templo nela, pois o templo é o Senhor, porque o Senhor está no meio da cidade. Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol ou da lua para iluminar, pois a glória de Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. Então, por isso que antes diz que o sol caiu, as estrelas caíram, mas agora a glória da cidade, a luz da cidade é o próprio Deus e o próprio Cordeiro. As nações caminharão a sua luz e os reis da terra trarão a ela sua glória. Claro, aqui não haverão outros reinos, aqui ele está apenas, mais uma vez, idealizando a cidade. Todas essas metáforas que aqui nós lemos, essas simbologias dessas pedras preciosas, para poder dar uma dimensão da glória que João viu ao contemplar o futuro, né? O que João viu é aquilo que vai acontecer no final dos tempos, quando realmente o mundo for julgado e quando houver o novo céu e a nova terra. Por isso que há todo esse esplendor. Então, aqui ele diz que os reis da terra virão com seus presentes para poder homenagear a cidade. Porque antigamente era assim que fazia. Quando uma cidade era muito importante, os reis vassalos, quando visitavam a cidade do rei, do soberano, traziam presentes para homenagear o rei, para reconhecer a grandeza e a superioridade desse rei. Então, aqui está dizendo que a cidade será uma cidade gloriosa, uma cidade, digamos, dotada, revestida de todo esplendor, e por isso ela é descrita com características que nunca existiu no mundo, nunca houve uma cidade com tal esplendor, por isso que João exagera nos retoques que ele dá. Não é que ele exagera, mas é a forma que ele encontrou para poder a gente ter noção do que ele quis transmitir. Ou seja, o que ele viu são realidades inefáveis que não têm palavras humanas para poder descreverem essa realidade. As nações caminharão a sua luz e os reis da terra trarão a ela a sua glória. Suas portas nunca se fecharão de dia e de noite. Por quê? Porque as cidades antigas, todas elas eram fechadas à noite para evitar de serem atacadas por bandidos. Então, a cidade não será fechada porque não haverá bandido, não haverá quem atentasse quem atente contra a cidade, não haverá medo, porque todos estão sob o olhar daquele que é a própria segurança. Pois ali já não haverá noite. E lhe trarão a glória e o tesouro das nações. Nela jamais entrará algo de imundo.
nenhum pecado, nenhum pecador, o demônio não entra, o maligno não entra, e nem os que praticam abominação e mentira, entrarão somente os que são inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos fazer por onde, no final de tudo, nosso nome esteja lá presente. Nós terminamos aqui mais uma aula e nós, no próximo encontro, na próxima aula, nós iremos caminhar para o desfecho. Finalmente, chegaremos ao capítulo 22, o último capítulo do livro do Apocalipse. Que Deus os abençoe a todos. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.